Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor tem para nós é sobre a ação do Espírito Santo como agente de toda a operação da Trindade em diversas épocas, em todo o tempo. Eu convido os irmãos para lermos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem um papel, um desempenho junto à Trindade, porque toda a ação de Deus Pai e de Deus Filho, ela se dá através do Espírito Santo. Toda a ação. E isso desde o princípio, quando a palavra do Senhor nos mostra aquilo que é a atuação do Espírito Santo do Senhor. Então, no Gênesis, logo no início, nós vemos que, antes de tudo, no princípio de tudo, nós vemos o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se movendo sobre a face das águas. E nós vemos durante toda a palavra do Senhor, durante todo o Velho Testamento, nós vemos uma ação contínua do Espírito Santo. Porque nós temos de entender que a obra redentora, ela é uma obra da Trindade. É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um tem a sua função na obra redentora. E o Espírito Santo, ele é aquele que vai agir a todo instante. Então ele pairava sobre a face das águas. No meio do caos, o Espírito Santo estava ali para colocar um ordenamento de Deus em todas as coisas. Ele estava ali presente. E nós vemos no Velho Testamento diversas figuras do Espírito Santo. Assim como nós enxergamos, o Senhor nos tem revelado, e nós enxergamos muito nitidamente aquilo que era o Senhor Jesus, as figuras do Senhor Jesus no Velho Testamento, nós enxergamos da mesma forma a ação do Espírito Santo. Às vezes, nas vozes fortes, vozes suaves, vozes meigas, que representavam ali no Velho Testamento ações do Espírito Santo. Trovões, relâmpagos, terremotos, e o Espírito Santo estava ali, presente nesta ação, executando ali o querer de Deus, a vontade de Deus. Cantares 4,16 nos diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Então quer dizer, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo, a palavra mostrando a presença do Espírito Santo. Outras figuras no Velho Testamento do Espírito Santo: a pomba, a rola, o cajado, o sangue, o vinho, o óleo, a luz. Então a presença do Espírito Santo, você vai encontrar isso continuamente, à medida que você vai vendo a obra que o Senhor estava realizando ali no passado, você vai encontrando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava alheio àquilo que o Pai estava realizando, mas o Espírito Santo, ele é coautor da criação, mas ele é coautor também da obra redentora. É Pai, Filho e Espírito Santo. E é muito interessante nós notarmos que, ao contrário do que às vezes o homem que não tem uma experiência da palavra revelada, ao contrário do que ele pensa, o Espírito Santo é uma pessoa real. Ele é uma pessoa. E ele, a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que ele é uma pessoa com sentimentos.
E nós vamos ver isso no transcorrer do estudo. Mas esse Espírito Santo, à medida que a palavra de Deus foi sendo revelada, foi sendo dado conhecimento, Deus foi inspirando homens. Esse inspirar, ele já fala do Espírito Santo. Porque é o inspirar, é a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai agir. Porque ele te inspirou, ele te deu a inspiração. Mas ele é o mesmo, como foi dito aqui na aula anterior, ele é o mesmo que vai revelar a nós hoje aquilo que ele inspirou no passado. Ele é o autor. Então ele pode nos dar conhecimento daquilo que não está na nossa mente, mas daquilo que está na mente dele. Naquilo que está na sabedoria de Deus, oculta em mistérios, mas que o Espírito Santo nos faz conhecer, nos dá conhecimento delas. E por isso nós aprendemos que a palavra de Deus só na revelação. Se nós sairmos da revelação, nós perdemos o entendimento. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela está oculta em mistério. Não é o pensamento do homem, porque o pensamento de Deus é mais elevado do que os nossos pensamentos. Então nós vemos o Espírito Santo agindo como integrante do culto no Velho Testamento. Durante todo o culto no Velho Testamento, como você vê a figura do Senhor Jesus, você vai ver ali também o Espírito Santo. E ele atuando na vida dos reis, na vida dos sacerdotes, na vida dos profetas. É verdade que o Espírito Santo não tinha sido ainda derramado, mas ele, a própria palavra diz, ele vindo, ele tomando certas pessoas, ele vindo em determinados momentos sobre a vida do homem. E a Bíblia é muito clara, mostrando que era uma ação do Espírito Santo, na vida de reis, na vida de sacerdotes, na vida de profetas. Por exemplo, na palavra do Senhor, Moisés e os 70 anciãos, diz a palavra do Senhor, e o Espírito repousou sobre ele. Números 11, 25. Então, quando Moisés achou pesado ali o seu cargo, e o Senhor mandou que ele chamasse 70 anciãos, a palavra do Senhor diz o quê? E o Espírito do Senhor veio sobre os 70 anciãos. Quem? O Espírito estava ali presente, com o povo ali no deserto, o Espírito Santo presente. A palavra do Senhor mostra também quando o tabernáculo, quando as obras do tabernáculo foram realizadas, o Senhor mostrou Bazaleel, ele realizando as obras do tabernáculo, o Senhor disse assim, eu o enchi do Espírito de Deus, capacitando a ele, o Espírito de Deus veio sobre ele, para que ele pudesse trabalhar ali nos ornamentos do templo. Sansão, a palavra do Senhor diz, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Juízes 14, verso 6. Então quem veio? O Espírito Santo veio e se apoderou dele naquela hora de forma tão possante, tão maravilhosa, que ele despedaçou ali o leão. Nós vemos também a palavra do Senhor mostrando o Espírito Santo em determinados momentos, quando a palavra do Senhor diz a respeito de Saul, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí vem um momento triste, porque na obra de Deus, quando o Espírito Santo se retira, você vai ver um homem que outrora fora usado por Deus, mas lá no Velho Testamento, o Espírito Santo se retirando da vida do homem, e o homem mostrando toda a sua loucura, a loucura da sua razão. Era o mesmo homem, mas era o homem agora sem o Espírito Santo. E o Senhor tem nos ensinado isso na obra, ministério, na obra do Senhor, só à medida que o Espírito Santo se apossa de nós. Só quando há lugar para o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se retira, aí você vai ver a loucura daquilo que é a razão, do homem que se perde, do homem que perde o entendimento, do homem que perde o discernimento, perde a compreensão de todas as coisas. E é por isso que em seguida nós vemos no Salmo 51, no verso 11, um clamor de Davi. E essa palavra hoje é para toda a igreja, mas o Senhor disse que tinha uma bênção especial para nós, pastores, nós ungidos. E Davi entendeu muito bem, lá no Velho Testamento,
ele entendeu muito bem quem era o Espírito Santo. E ele sabia que a obra do Senhor não dependia de Davi, da razão de Davi, da capacidade de Davi, da inteligência de Davi. Ele sabia que sem o Espírito Santo, ele não era nada. Ainda que as mulheres de Israel cantassem os feitos de Davi, ele sabia que eram os feitos do Espírito Santo, que estava sobre ele, da bênção, da unção que estava sobre ele. E como Deus hoje tem nos dado essa compreensão, desse clamor, do clamor de Davi no momento difícil, homem que era, não era o melhor, para ele não era. Davi, quando se coloca diante do Senhor, ele se coloca como um pobre e necessitado. E esse é um segredo nosso, é um segredo do ministério. Nós não podemos perder esse entendimento, é aquilo que Paulo vai dizer mais tarde: miserável homem que eu sou. Nós não estamos confiados em nós, na nossa capacidade, na nossa bondade, de acharmos que nós temos alguma coisa, que nós somos melhores, que nós temos uma obra que é nossa, que nós temos ela na nossa mente e que nós vamos realizá-la, que é aquilo que eu quero, que é aquilo que eu penso. Mas é o homem que está ali clamando e suplicando ao Senhor uma coisa: Senhor, eu falhei, mas Senhor, eu não posso, eu só quero uma coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que tinha esse clamor na vida de Davi? Por que havia esse clamor? Ele está lá no Velho Testamento. Muita gente hoje ainda não entende a ação do Espírito Santo lá no Velho Testamento, mas Davi compreendia muito bem. Davi sabia lá no Velho Testamento quem era Jesus, e no seu leito de morte ele fala do Senhor Jesus, mas ele sabia muito bem quem era o Espírito Santo. E ele sabia que o Espírito Santo estava ali. Era um período do Pai, o Velho Testamento, mas ele sabia que a vontade do Pai era realizada através do Espírito Santo, do seu Espírito. E ele então faz esse clamor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Saul, ele olhava para Saul e ele via o quê? Um homem que outrora profetizou, um homem que outrora fora usado por Deus, mas ele via agora Saul, um homem cheio de ódio, um homem sem paz, um homem desassossegado, um homem que ele se destruía no seu ódio. Se uma hora ele pedia perdão a Davi, meu filho Davi, mas na outra hora ele atacava, ele agredia, ele estava atrás de Jonatas: Jonatas, olha, você vai perder o reino. Saul se tornou um homem assim. E Davi, quando olhava para aquilo, ele clamava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele olhava e sabia: eu não sou melhor do que ele. O que eu tenho é o Espírito Santo. O que nós temos é a bênção do Espírito Santo, que nos controla, que nos molda, que nos põe limites, que nos repreende, que nos corrige, que se entristece dentro de nós. E quando há temor do Senhor, nós nos entristecemos com Ele, choramos com Ele, clamamos como Davi clamou: olha, Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Não faça isso comigo. Eu não posso ir para a religião. Eu não posso fazer como Saul. Eu não posso viver de aparência. Eu não posso pedir ao profeta que ele me honre, quando o Espírito Santo já se retirou de mim. E aí vem um ensino para nós. Porque alguns estiveram conosco. E eu ouço às vezes alguns companheiros dizer: evangelho é amor, e evangelho é amor. Evangelho é perdão, evangelho é perdão. E nós amamos. Que alegria para nós, e Paulo fala disso, né? Quando alguém pode se arrepender da sua loucura, muitas vezes. Que bênção para nós. Quando alguém pode reconhecer o seu pecado. Ainda que a palavra de Deus diz que alguns buscaram o caminho de volta e buscaram com lágrimas e não encontraram. Porque há pecados que são para a morte. Mas isso não compete a nós. Ao Senhor compete o juízo, cabe a Ele o juízo, a nós cabe a misericórdia. E nós vivemos esta verdade. Agora, é aquilo que o Senhor falou com Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Chega uma hora que o Espírito Santo se retira. E o que vai fazer um ministério sem o Espírito Santo? O que ia fazer um rei quando o Espírito Santo se retirou dele? Se ele foi chamado para estar na presença do Senhor,
Porque Davi sabia muito bem que ele estava ali como rei, mas o rei de Israel era o Senhor, ele ia passar, mas o Senhor ia permanecer. E nós sabemos muito bem o que é o nosso ministério. A glória não é nossa, a honra não é nossa, a honra é do Senhor. Davi sempre buscou isso, a honra e a glória eram do Senhor. Podiam cantar, podiam elogiar, mas ele nunca deixou essa vaidade entrar no coração dele. Ele era o pobre e necessitado. E esse é o segredo de nós estarmos de pé. É sabermos quem nós somos. Os outros podem até pensar que nós somos alguma coisa, mas nós sabemos muito bem quem nós somos. Nós sabemos muito bem que o Senhor nos chamou, e não nos chamou porque nós éramos melhores, não. Ele nos chamou lá de trás da malhada e nós éramos o menor da casa do nosso pai. Nós sabemos disso. E não nos esquecemos, Davi nunca se esqueceu. E nós também não nos esquecemos daquilo que foi um chamado do Senhor para nós. Um dia nós chegamos ao ministério chorando diante de um púlpito, reconhecendo, Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me chamar? Quem sou eu para o Senhor me escolher? E não podemos deixar agora a vaidade entrar para pedirmos honra-me. Honra-me não. Honra ao Senhor. A glória seja dele. Eu vou me humilhar. Falhei, pequei, errei. Eu vou chorar. Eu só quero uma coisa. Eu não quero glória humana não. Mas eu quero o Espírito Santo. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não posso viver como Saul. Eu não posso me tornar um homem odioso. Senhor, eu quero esse amor. Eu quero esse perdão. Mas eu quero esse amor do Senhor. E você vê isso claramente na vida de Davi. Lá no Velho Testamento, esse entendimento. Se Simei apedreja ele diz, não, deixa Simei. Deixa Simei. Mas pela ovelha, Davi estava disposto a dar a vida. E nós precisamos de entender o que é ministério. Porque às vezes, por trás desse discurso de alguns, não, mas evangelho é amor, evangelho é perdão. Mas evangelho é antes de tudo amor pela ovelha que o Senhor nos confiou. Antes de tudo. O nosso compromisso é esse. Porque a ovelha é do Senhor. A ovelha é dele. E ele zela pela ovelha. Você ama o Senhor? Senhor, eu te amo. Então você vai apacentar a minha ovelha. Agora o leão vem sobre a ovelha. O urso vem sobre a ovelha. E o seu amor é pelo leão? É o urso? Então, irmãos, nós não temos ódio no nosso coração. Nós não pregamos o evangelho de rancor. Nós não agredimos pessoas. Você não vai encontrar um servo de Deus dessa obra na internet agredindo fulano, beltrano. A agressão não é a pessoa. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que povoam as regiões celestiais. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o adversário contra o qual nós estamos lutando, ele é astuto. Ele é astuto. Mas o Espírito Santo está nos revelando, o Espírito Santo está nos mostrando que nós temos que ter um cuidado com a ovelha. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas precisa de pregar de novo sobre o clamor pelo sangue? Quando o adversário está tentando colocar na mente da ovelha que não existe, que não há essa necessidade. Mas pastor, você vai falar de novo de meios de graça? Quando o adversário está tentando tirar essa bênção da vida da ovelha, você vai falar de novo de consulta à palavra. E nós não podemos pautar a nossa vida pela voz do estranho, pela voz do adversário. Mas nós temos de pautar a nossa vida por aquilo que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E pregar essa doutrina não é agredir ninguém. Até porque nós não estamos aqui pregando para quem está lá fora. Nós estamos pregando para quem está aqui. Se alguém está lá fora, que está lá fora, está tomando conhecimento, é porque alguém está levando, mas nós não temos essa preocupação. Nós não estamos indo lá fora agredir ninguém. Nós não estamos na internet agredindo ninguém. Não são as nossas armas. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Mas a nossa preocupação é com a ovelha. É com a ovelha do Senhor. Então se o leão investe sobre ela, eu vou matar o leão. E a luta contra o adversário, se o urso vem, se Golias vem, eu vou combater. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está agindo para preservar o quê? Preservar a obra de Deus. A obra redentora é dele. Como nos foi dito aqui na aula anterior, nós somos mordomos. O Espírito Santo está determinando e nós estamos agindo.
cheios de amor, cheios de amor. Mas pastor, isso é amor? Amor pela ovelha, amor pela ovelha. Eu vou deixar a ovelha descrer daquilo que o Espírito Santo trouxe da eternidade, da vida que ele trouxe da eternidade, do sangue derramado. E quando o sangue foi derramado, simbolizava ali profeticamente Pentecostes, do Espírito Santo que seria derramado, e nós vamos ficar alheios a esse acontecimento, aquilo que está diante de nós, a ovelha. Não vou pregar porque é o amor e alguém pode se ferir com a minha palavra. Eu não quero ferir ninguém, mas eu não quero que o adversário destrua a ovelha. Isso é amor. É o Espírito, porque o Espírito é aquele que dá vida, ele vivifica. E que amor é esse? Se a ovelha morre e eu por amor, eu não vou falar nada, não vou dizer nada, e a ovelha vai morrer? Que amor é esse? Que amor é esse? É o discurso do adversário. Por quê? Porque as ciladas do inimigo, elas são astutas. Falamos aqui, nós não pregamos evangelho de ódio. Nós não pregamos evangelho contra A e contra B. Mas há uma luta pela fé que um dia foi dada aos santos. Há uma luta por um evangelho que desceu da eternidade. Há uma luta por ele. E nós estamos nessa luta. E nós estamos na frente desse combate. Por quê? Porque aprove a Deus nos colocar no ministério. Aprove a Ele. E nós não podemos retroagir. Nós não podemos fugir. Nós não podemos deixar de anunciar a tempo e a fora de tempo as verdades do Senhor. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Espírito Santo nos deu, daquilo que o Espírito Santo nos revelou. E nós vemos também o Espírito Santo no Novo Testamento, na vida de João Batista, quando a palavra do Senhor diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Pentecostes não tinha vindo ainda, o Espírito Santo não tinha sido derramado, mas desde o ventre materno, a palavra do Senhor diz que ele já estava ali com esta bênção. Será cheio do Espírito Santo. Nós vemos também o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Nós estamos só pontuando, são centenas de versículos bíblicos e não temos aqui a intenção de trazermos todos os versículos. Mas a palavra do Senhor fala sobre o Senhor Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazes. Lucas 3, 22. Ainda sobre o Senhor Jesus, o Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E no Senhor Jesus, o Espírito Santo agiu sem medida. O Espírito Santo agiu sem medida no Senhor Jesus. Por quê? Porque era uma atuação plena. Porque nele não havia pecado. Então o Espírito Santo, ele se apossa do Senhor Jesus de uma forma extraordinária. Não havia impedimento algum. Porque naquilo que o Senhor Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um. Há uma identidade. E o Espírito Santo vinha e se apossava do Senhor Jesus continuamente. O Espírito Santo estava sobre ele. Em Atos, já dizia o pastor Dodge que o nome do livro não devia nem ser Atos dos Apóstolos, mas devia ser Atos do Espírito Santo. Porque Atos, o livro de Atos, é a ação contínua do Espírito Santo no início da igreja. Diz a palavra do Senhor lá em Pentecostes, falando Pentecostes: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então o Espírito Santo veio numa forma de um vento, como ele tantas vezes se revelou no Velho Testamento, né? Agora ele vem na forma de um vento veemente e impetuoso, e ele encheu toda aquela casa. E a partir de Pentecostes, no estabelecimento da igreja, agindo de todas as formas, porque agora ele tem um propósito. Agora o Espírito Santo, o propósito dele é preparar a noiva. É preparar a noiva para retirar a noiva um dia do mundo. Para levar a noiva do Senhor. E ele está preparando a noiva. O Espírito Santo, como pessoa da Trindade, a palavra de Deus nos mostra, ele batiza, ele santifica, né? Então o homem é batizado
no Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva à santificação, ele nos regenera, ele nos dá dons espirituais, ele é o Espírito Santo que consola, ele é o que guia, ele é o que testifica, é o que age na vida da igreja, ele é o que impulsiona o ministério, ele também sente tristeza, ele também geme, e aqui nós vemos essa figura extraordinária, que às vezes nós não prestamos tanta atenção. Às vezes nós vemos pessoas até dizendo bem assim: quem dera que eu vivesse no tempo do Senhor Jesus. Não é verdade? Ter aquele privilégio de João, de reclinar a cabeça no seio do Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O Senhor disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. E é uma pessoa real. É uma pessoa real. Nele nós encontramos também hoje descanso muitas vezes. Encontramos refrigério para a nossa vida. É aquele Espírito Santo que atuou no Velho Testamento em momentos específicos, mas que vinha e atuava e realizava a vontade do Pai, e tudo que era realizado era através dele. É o mesmo Espírito Santo que lá no início da igreja primitiva atuava e que atua hoje, e que nos impulsiona e que nos move. O ministério, ele tem de ser movido pelo Espírito, ele tem de andar no Espírito, ele tem de sentir aquilo que é o sentir do Espírito Santo. Ele tem de discernir todas as coisas. Isso só vai acontecer à medida que nós nos humilharmos diante do Senhor, como cantamos aqui o louvor, né? Que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele se aposse também de nós, para que possamos entender aquilo que é a vontade do Pai, o impulsionar, como ele agiu no Velho Testamento, como ele agiu na igreja primitiva, como ele agiu na vida do Senhor Jesus, que ele possa estar nos impulsionando naquilo que é a vontade do Pai, naquilo que é o querer do nosso Pai. E aí nós temos essa pessoa maravilhosa junto a nós. É uma pessoa que está aqui presente conosco hoje. E o Senhor falou aqui no começo hoje, o Senhor falou conosco, o Senhor veio para nos abençoar. O Espírito está aqui, e nas igrejas que estão reunidas, restaurando, operando em alguns corações, tirando algumas coisas da mente. É a ação do Espírito Santo, é ele agindo na nossa vida, é ele intercedendo por nós, é ele gemendo por nós. Agora o ministério precisa ter esse entendimento, né? Se o Espírito Santo está gemendo, nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo. A igreja tem de entender que momento é esse que nós estamos vivendo. É o momento da apostasia, diz a palavra do Senhor. É o momento dos falsos mestres. É o momento do falso evangelho. E nós não podemos descansar numa hora dessa. O nosso descanso não é aqui. E nós não estamos cansados. Se o Espírito Santo está nos impulsionando, nós não estamos cansados. Nós não estamos achando a obra de Deus pesada. Não é pesada para nós, é motivo de alegria para nós. Mas se o Espírito Santo se entristece, nós nos entristecemos com ele. Na miséria que nos cerca, no mundo que nós olhamos ao nosso redor, naqueles que às vezes estão apostatando da fé, estão deixando a verdade, se o Espírito Santo geme, nós gememos com ele, nós choramos com ele. O pastor, ele foi chamado para ser homem de lágrimas. E aquilo que Paulo falava, não tem uma ovelha que sofra, que eu não sofra com ela. É o pastor que ama a ovelha e que vai buscar a ovelha. Isso é amor. Não é um amor fingido, não é um amor aparente, não é um amor concordino, como diria Jairo, mas é o amor que se dá pela ovelha. É o amor que nos constrange e que nos leva a buscar a ovelha ferida, a ovelha doente, que nos faz levar o remédio para curar a ferida dela. É esse o amor que move o ministério na obra do Senhor. É o verdadeiro amor, é o amor do Senhor. Ainda que às vezes incompreendido até mesmo pelas ovelhas. Mas o nosso compromisso, o nosso evangelho, não é um evangelho para agradar a homens, como disse Paulo na carta aos Gálatas. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho para agradar a homens, mas é um evangelho para agradar aquele que nos chamou e aquele que nos colocou. Nós, pastores, aquele que nos colocou no ministério. Pastor, nós podíamos crescer muito se nós abríssemos mão disso ou daquilo. Eu já ouvi isso de pessoas.
Olha, se nós quisermos crescer, nós vamos precisar de abrir mão disso, nós vamos precisar de mudar isso. Nós não temos parte com isso. Porque nós queremos sermos participantes de um corpo, de uma igreja que vai ser arrebatada. É a noiva do Senhor, é a igreja que o Espírito Santo separou, é a igreja que o Espírito Santo está ornamentando para o encontro com o Senhor. Não tem outra igreja, e é essa igreja. Se alguém não quer, não tem problema, cabe a nós anunciarmos, cabe a nós pregarmos o Evangelho, cabe a nós combatermos a heresia, a apostasia, o falso evangelho, o falso mestre. Cabe a nós esse combate, lutarmos pela fé que um dia foi dada aos santos. É aquilo que Paulo diz, olha, é combate, mas é bom combate. E nós não podemos ficar no meio do caminho, nós temos de acabar a carreira. Deus nos chamou para uma mensagem, e nós não temos outra mensagem. Nós não podemos pregar outra coisa. Nós não podemos negar a mensagem que nós pregamos. Mas nós precisamos de viver esta mensagem. Como é que nós vamos negar a experiência que nós temos com o sangue do Senhor Jesus? Como é que nós vamos negar? Imagine os irmãos, o apóstolo Paulo. Ele pregou o Evangelho por 30 e poucos anos. Pregando o Evangelho desde que ele teve uma experiência lá no caminho de Damasco. O que o Senhor falou com ele? O que o Senhor falou acerca dele? Ele é para mim um vaso escolhido. Ananias, você vai ver o quanto esse homem vai padecer pelo Evangelho. Mas ele não se acovardou, padeceu. Prisões, perseguições, mas não voltou atrás. E nós sabemos que o chamado para o Evangelho é aquilo que Paulo disse a Timóteo: sofre comigo. Às vezes nós pensamos, queremos, a ressurreição de alguém, a cura de alguém, uma operação maravilhosa do Senhor através da nossa vida, tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Paulo. Mas às vezes nós não queremos as prisões, as perseguições, as lágrimas, as lutas, a incompreensão, abandonado, como ele escreve lá para Timóteo. Olha, todos me abandonaram, me desampararam, fulano se opôs, fulano me causou, Alexandre me causou muitos males. Nós não queremos essa parte, às vezes, do Evangelho, mas é o Evangelho. Você quer vir após mim? Você negue-se a si mesmo. Mas você vai acabar a sua carreira. O chamado do Senhor é para você acabar a carreira, porque depois há uma recompensa. E nós temos uma recompensa aqui. Você quer ser arrebatado ao terceiro céu? Você quer ver as maravilhas do Senhor? Você quer conhecer os segredos de Deus? Você quer conhecer os mistérios de Deus? Mas nesse pacote, como diz o pastor Tony, tem lágrimas, tem aflições, tem joelhos dobrados. O pastor entrando no seu quarto, fechando a porta e chorando diante do Senhor. É o nosso chamado, porque era o chamado do Senhor Jesus. Foi assim que o Espírito Santo fez com ele, levando ele muitas vezes para as cavernas, para chorar. Incompreendido por muitos, mas fiel ao Pai até o fim, até a morte de cruz. E o apóstolo Paulo, quando ele fala no final da sua vida, ele diz: eu combati o bom combate. Foi combate, mas eu combati. Eu acabei a carreira. Irmãos, que coisa maravilhosa é o pastor, é o homem de Deus, é a serva de Deus. Cada um tem um chamado, e cada um fica na vocação em que foi chamado, mas que não fica no caminho, mas que acaba a carreira. Que entende o chamado do Espírito Santo e permanece na vocação em que foi chamado. Não tem outra vocação. E a palavra do Senhor nos mostra algo muito sério, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 30, 32, diz a palavra do Senhor que ela não será perdoada. Então, os irmãos, vejam uma coisa: o apóstolo Paulo, ele na carta aos Gálatas, ele fala de um evangelho. E ele fala que o evangelho que ele pregou, o evangelho que eu preguei, ele não foi, eu não aprendi de homem algum. Mas o evangelho que eu preguei por uma revelação. E eu pergunto a você, pastor, a você, minha irmã nas igrejas, a você, diácono, que evangelho que você pregou? Você aprendeu aonde? É teoria para você? Quem vive teoria pode mudar de teoria. Eu li um livro, gostei, mas agora eu li um outro melhor, mudei de opinião, mudei de ideia. Mas o apóstolo Paulo, ele nunca mudou de ideia. Sabe por quê? Ele nunca mudou a mensagem. Ele não escreveu uma carta à igreja
que estava em Corinto, e mais tarde escreveu uma outra dizendo: irmãos, esqueçam aquilo, porque eu mudei de ideia, porque o evangelho que ele pregou era resultado de uma experiência com Deus. Se você prega consulta à palavra, e você diz que você tem uma experiência com consulta à palavra, e se você não tem, você não pode pregar. Evangelho para nós não aprendemos de homem. Você pode ter ouvido de alguém, mas o convite do Espírito Santo é para você viver o evangelho. É para você viver a experiência. E Paulo viveu. Ele começou ouvindo a voz do Senhor. E a voz era a voz do Espírito Santo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem falava com ele ali era o Espírito Santo. Você entra na cidade, lá te será dito tudo o que convém fazer. E a vida de Paulo foi uma vida de um homem para ouvir tudo. E a nossa vida, irmãos, não tem lugar para o nosso querer. Eu vou para Bitínia. Você não vai não. Você vai passar a Macedônia e vai me ajudar. E chegar lá, você vai ser preso em Filipos. Mas eu tenho uma obra para realizar ali. Logo no início da sua viagem. Não tem problema. Eu vou. Era o homem que entendeu que tinha uma voz. Tinha uma voz para dirigir. Havia uma voz para guiar. Olha, você foi chamado e você vai entrar e você vai ouvir a minha voz. E o Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz de estranhos. Que voz nós estamos ouvindo? É a voz do Senhor. O Espírito Santo está falando. Estamos conhecendo a vontade do Pai por essa voz. Estamos conhecendo. É o chamado e nós não podemos falhar. Nós temos de ir até o fim. Nós temos de acabar a carreira. Não sei quanto tempo nós temos, mas nós temos de acabar a carreira que nos foi proposta. A Paulo foi proposta lá no caminho de Damasco. E você? O Senhor te propôs sua carreira quando? E aí Paulo, ele vai pregar o evangelho, ele diz: olha, o evangelho que eu preguei, ele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não aprendi com Gamaliel, ele podia estar dizendo. Eu não aprendi com o Sinédrio, com os príncipes do Sinédrio. Eu aprendi do Senhor. Meu irmão, o evangelho que você está pregando, você aprendeu do Senhor? Foi dele. Como é que eu vou dizer para uma ovelha? Como é que eu vou chegar diante do rebanho e dizer: olha aqui, olha, o sangue de Jesus me liberta de todo pecado. Olha, eu tenho uma experiência com o clamor pelo sangue de Jesus. Eu clamei e veio o livramento. Olha, eu cheguei um dia triste e eu clamei, e o Espírito Santo, porque o clamor é o clamor pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela vida que desceu da eternidade, pela boa nova que desceu da eternidade, pelo evangelho que veio da eternidade, porque aonde o pecado agiu, o sangue veio trazer, o Espírito veio trazer vida, e a vida que ele nos dá é vida em abundância. Como é que eu falo isso aqui hoje? E digo de uma experiência, e digo de livramentos, e digo de operação, e digo: isso não é teoria, isso é experiência. Teoria você muda, a experiência é algo concreto, que você vive. E como é que eu prego o que eu vivo, e amanhã eu digo que o que eu vivi não foi vivido? Não é verdade? Nós não temos outro evangelho. E como eu disse, isso não é para quem está lá fora. Isso é para nós que estamos aqui, que não podemos deixar de pregar essa mensagem. Nós estamos comprometidos com o evangelho que um dia nos foi dado. O evangelho que um dia foi dado aos santos. Nós estamos comprometidos com ele. E não tem dois evangelhos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, que ele seja anátema. Olha, se nós voltarmos e pregarmos outro evangelho, que nós sejamos anátemas. Por quê, irmãos? Porque não tem outro evangelho. O Espírito Santo não tem dois evangelhos, ele tem um evangelho só. Não é teoria, é experiência. É evangelho vivido. E aí nós vemos uma coisa na vida de Paulo, né? Você vê Paulo às vezes falando tão amorosamente, e falando do amor, e ensinando o perdão. Mas você vê Paulo no zelo pela doutrina, como que ele combateu. Com os Gálatas, ele começa logo chamando: ó insensatos Gálatas. Já pensaram? Às vezes nós, qualquer palavra, você vê uma ovelha, né? Mas cadê o amor? Mas a palavra do Senhor diz que o chamado do ministério, Paulo fala isso a Timóteo. Nós somos chamados, você foi chamado também para exortar, para redarguir, para instruir. Com mansidão, mas é exortação. Amando, chorando, mas corrigindo quando precisa de correção. E é o amor do Senhor derramado nos nossos corações. Está lá na carta a Timóteo, na segunda carta. E quando ele escreve a igreja de Corinto, ele fala da dureza que ele usou com a igreja na primeira carta. E palavras às vezes duríssimas. E ele fala daquilo que, da ação dele com alguns,
que estavam dizendo até que ele não era apóstolo. E ele diz que ele repreenderia, que ele resistiria a esses. E quando você vê ele chegar diante de Pedro, no zelo pela doutrina, quem gostaria aqui de estar no lugar de Pedro? E ele ali com o dedo ali estendido para Pedro ali, dizendo, olha aqui, que negócio é esse? Que você está negando a graça? Se agora você está com os da lei, se comportando com os da lei, por quê? Porque ele tinha raiva de Pedro, era uma disputa religiosa? Não, porque era graça, era verdade, era doutrina, e a doutrina tinha de prevalecer. Ah, mas Pedro se entristeceu, e Paulo fez mais, né? Ele repreende a Pedro, depois ele escreve e anuncia para todo mundo, repreendi, porque ele era repreensível, ainda mandou carta para todo mundo dizendo que repreendeu. Então, irmãos, o ministério, quando ele trata daquilo que é do Espírito Santo, ele não transige, porque não é nosso, é do Espírito Santo. E o ministério, ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Essa obra, ela não é nossa, ela é do Espírito Santo. E aquilo que Deus nos deu, nós vamos zelar por aquilo que Deus nos deu, porque é precioso. A doutrina que nós temos, aquilo que Deus nos ensinou, nós não aprendemos de homens e nós não podemos abrir mão dessa verdade. Nós não podemos transigir com ela. Ah, mas fulano se entristeceu. Nós não queremos entristecer a ninguém. Mas muitos que hoje podem estar se entristecendo com essa verdade, pregaram essa verdade. Pregaram. E pregaram valentemente, como Saul um dia pregou, valentemente. Como foi um instrumento, como profetizou. E o cuidado é conosco. A posição nossa é muito séria. Nós não somos melhores. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Mas nós estamos aos pés do Senhor, sabendo daquilo que é o chamado do Senhor. E nós sabemos o risco da rebeldia contra o Espírito Santo. E lá no Velho Testamento, o Senhor diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. A palavra revelada, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus estabeleceu, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que coisa triste é quando a pessoa pode até continuar, título de pastor, um monte de gente tem, usa o título, né? Eu fiz um seminário, eu sou o pastor, e qualquer um pode usar o título, mas unção para nós, o nome diz, é unção do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se retirou de Saul, Saul continuou, estou reinando, eu sou rei, não tem problema não. Mas o Espírito Santo tinha se retirado. Da mesma forma que o Espírito Santo se retirou da vida de Sansão. Ah, eu vou agir como antes, eu vou ser como antes. E ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. E o que será de nós se o Espírito Santo se retirar de nós? Quem somos nós? O que vai sobrar de nós? Então, essa é a verdade que o Senhor nos chamou para viver. E aquilo que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, sofre, pois, comigo as aflições. Quem está dizendo não é Paulo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dizendo hoje. O momento que nós vivemos é um momento muito difícil para o mundo. Quando o Filho do Homem voltar, Maranata é o nosso nome, é a nossa mensagem, que está no nosso nome, a mensagem que nós pregamos. Quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra. A fé está sendo destruída no coração. No coração de gente, muitas vezes, com Bíblia na mão, mas a fé é destruída. O homem está procurando um evangelho de comodismo. Um evangelho de comodismo, mas para atender a dor da consciência do homem. Mas nós estamos procurando um evangelho para nos fazer noiva do Senhor. Para nos fazer igreja que vai ser arrebatada. É esse o evangelho que nós estamos vivendo. E o Espírito Santo está dizendo, em especial, dizendo a toda a igreja, mas em especial ao pastor, sofre comigo, sofre com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está gemendo nessa última hora. Ele não está brincando de evangelho, ele não está brincando de uma religião, mas ele está gemendo pela ovelha ferida. Ele intercede por nós, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. E como é que está o pastor nessa hora? Como é que nós estamos em relação ao rebanho? Como é que nós estamos? Qual é o nosso compromisso? É com o amigo ou o nosso compromisso é com aquele que está nos impulsionando, com aquele que nos colocou no ministério? O Espírito Santo, como dissemos no início, ele é o agente de toda operação da Trindade. Ou nós vamos dar lugar ao Espírito Santo, ou nós vamos resistir ao Espírito Santo e ele vai se retirar de nós.
e vai colocar outro no nosso lugar melhor do que nós. Porque vai colocar outro que está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra, eu não estou aqui exortando pastores. A palavra é para mim. A palavra é para cada um de nós, pastores. A hora é hora de dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor. Não podemos nos acovardar. Não podemos deixar que o parentesco, né, a amizade, a consideração nos impeça de dizer a verdade que nós não estamos pregando hoje, a verdade que nós pregamos desde o dia que o Senhor nos colocou no ministério. E nós não vamos abrir mão dela, porque o Espírito Santo está nos impulsionando. Pregue a verdade, inste a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorte, mas vá buscar a sua ovelha, vai chorar com a sua ovelha. Não abra mão da ovelha, é a ovelha do Senhor. Ele te confiou, mas a ovelha é dele, e a ovelha é dele. E ele ama a ovelha. E nós vamos travar essa luta pela ovelha do Senhor, porque sabemos, pelo Espírito, do tempo que nós estamos vivendo. Sabemos que estamos vivendo, já é a última hora. Por quê? Porque é a igreja chegando no fim dos seus dias. Nessa hora de heresias, nessa hora de oposição, nessa hora de falsos mestres, mas o Senhor tem levantado valentes nesta hora. Homens que têm um compromisso com o Espírito Santo. Um compromisso e sabem que cheios do Espírito Santo, nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. À medida que formos igreja do Senhor, nós proclamaremos o nome do Senhor, a glória do Senhor, porque a honra é dele e a glória pertence a ele. Glória a Jesus.